Acho que o grande erro que as pessoas cometem é sempre associar o narcisismo à arrogância extrema, charme e autoconfiança. Mas muitas pessoas narcisistas são tão boas em se fazer de vítima e dizer: "Não acredito que você diria isso pra mim. Eu narcisista? Eu narcisista? Vou listar tudo o que você faz, usando minhas palavras. Dane-se. Isso não é amor, é uma troca ruim." Você disse que existe um sinal universal que as mulheres podem observar e que realmente mostra que sim, ele é um narcisista. Qual é esse sinal? Meu Deus, aqui está. Você disse que o maior truque de um narcisista é um novo fenômeno chamado armadilha do soft boy. O que é isso e por que se tornou um dos narcisistas mais perigosos e difíceis de as mulheres identificarem? Para mim, o soft boy é quase uma máscara. É o homem que aparece cheio de sentimentos e interessado em coisas que normalmente não associamos ao que um homem gostaria de fazer. Mas, de novo, soft boy, essa suavidade. E isso geralmente é interpretado como, bem, essa é uma pessoa com quem é seguro estar. Não há arrogância, grandiosidade ou sentimento de direito. Mas, infelizmente, acho que pelo fato de ser chamado de soft boy, não é apenas um homem genuinamente doce e empático. É alguém que está quase fingindo essas características. Ao fingir essas características, a pessoa pode se envolver, ainda mais se já teve relacionamentos anteriores com alguém tóxico, manipulador, que distorcia a realidade, era combativo, coisas que muitos consideram terríveis. O pântano dos aplicativos de namoro. Você conhece alguém que parece gentil e sensível até deixar de ser. E como acontece com qualquer pessoa que tem algum traço narcisista, ela deixa de ser assim quando está encurralada. Ou você despertou a insegurança deles, ou está se saindo melhor do que eles. Ativa-se um senso de competitividade, talvez seja um sentimento de ciúmes. E de repente, agora você está lidando com esse tipo de pessoa que, em um momento, parecia muito gentil, sensível, emocionalmente muito conectada, mas que agora provavelmente vai ficar mais carrancuda e ressentida. Então, os traços que vemos são mais os traços narcisistas vulneráveis. E o narcisismo vulnerável já é uma forma de se apresentar que confunde as pessoas nos relacionamentos, não é? Porque essa não é a pessoa que chega acelerando com um carro esportivo, cheia de autoconfiança, charme, carisma, corpo de academia e todas essas coisas, junto com todos os traços negativos do narcisismo e o egoísmo. Esse tipo de pessoa, em teoria, é fácil de identificar, até pelas redes sociais. A pessoa diz: "Sim, caí na armadilha, eu deveria ter percebido isso." O narcisismo vulnerável vai se revelando aos poucos e às vezes você vê mais essas características de soft boy. Ao fazer isso, você encontra alguém que, num primeiro momento, pode parecer muito vulnerável emocionalmente, o que também é uma característica de soft boy, abrindo-se sobre experiências difíceis e sobre os próprios sentimentos. Na verdade, tanto que as pessoas dizem: "Isso é tão íntimo, somos tão próximos, isso é tão vulnerável." Mas agora, quando aparecem esses traços narcisistas vulneráveis, por exemplo, um padrão clássico do narcisismo vulnerável é ser muito ressentido, certo? E aí fica meio emburrado e taciturno. Quando isso acontece, em vez de pensar assim: "Ok, isso é tão pouco atraente", a parceira pode pensar: "Meu Deus, meu homem gentil, doce e sensível está passando por algo e isso é só a vulnerabilidade dele, ele está se sentindo inseguro." O narcisista vulnerável pode até inverter a situação dizendo: "Desculpa, descontei isso em você, mas nada dá certo para mim. Me desculpa por isso." Eles distorcem a situação. Então parece que é empatia, mas eles voltam para o papel de vítima. "Mas nada nunca dá certo para mim. Lá vou eu de novo. Mais uma vez, algo não deu certo para mim. O que há de errado comigo?" Você ouve isso e pensa: "Bom, eles são meio inseguros." Mas você realmente precisa prestar atenção nisso, quando a pessoa diz: "Mais uma vez o mundo está contra mim." E essa mentalidade de que o mundo está contra mim é um dos primeiros sinais de uma pessoa narcisista vulnerável. O problema é que alguém pode falar isso sem ter essa personalidade, tipo: "Só tive azar, certo?" Há muitas sutilezas que surgem, mas como estão inseridas em alguém compartilhando emoções, não aparecem como quem diz: "Eu sei tudo, sou o mais inteligente da sala." Na verdade, a pessoa diz: "Sou inteligente, mas não consegui lidar com as coisas." Isso não parece arrogância. E eu acho que o grande erro que as pessoas cometem é sempre associar o narcisismo à extrema arrogância, charme e autoconfiança. Pode ser, mas também pode ser uma forma mais vulnerável de se apresentar.
E as pessoas que passam por esses relacionamentos do tipo soft boy, esses relacionamentos com narcisistas vulneráveis, têm muito mais dificuldade em lidar com o relacionamento e sair dele porque sentem muita pena e culpa. Pessoas com esse tipo de personalidade não lidam bem com rejeição nem com sentimentos de abandono. Uma pessoa narcisista grandiosa tende a se irritar abertamente e logo procurar outra companhia no dia seguinte. Uma pessoa narcisista vulnerável pode ser incapaz de lidar com a vergonha que a rejeição e o abandono provocam. Elas podem agir de forma agressiva, perseguir, ameaçar, se machucar, dar um gelo ou ser passivo-agressivas. Até uma terapeuta de casais pode não perceber, achando que a esposa está deprimida ou algo assim. Na terapia de casais, tudo gira em torno da depressão e tristeza dessa pessoa, mas ela está compartilhando sentimentos com você, algo incomum em uma esposa narcisista grandiosa. É por isso, Lisa, que eu digo para as pessoas que elas precisam de um ano de descanso depois de terem estado em um relacionamento com uma pessoa narcisista, porque isso deixa tantos resíduos grudados em você que você precisa de pelo menos um ano para conseguir se livrar de tudo. Porque é realmente perigoso entrar em outro relacionamento por impulso. Passei por isso e foi confuso, então vou namorar o oposto. Mas você ainda vai deixar de perceber o que seu corpo está sentindo e pode acabar se abandonando. Você precisa fazer o trabalho, curar as perdas, curar a traição que pode ter vindo desse tipo de relacionamento, talvez um relacionamento com alguém grandioso. Chegue ao cerne de alguns desses padrões de autoabandono, sinta-se mais completa dentro de si mesma e só então comece a namorar de novo, se é isso que você quer fazer. Porque assim você pode estar mais disposta a prestar atenção quando algo em você causar desconforto, ao invés de pensar, bem, isso é o oposto daquilo, então vai dar tudo certo. Isso é tão verdade. Soft boys fariam isso? Com certeza, quero dizer, lembre-se, Darvo, que significa negar, atacar, inverter, vítima e agressor. É um modelo proposto pela doutora Jennifer Freed, lá em 1997, certo? Então, basicamente, como o Darvo funciona é que você chega para o seu parceiro e diz: olha, eu vi essas mensagens no seu celular, elas são realmente inadequadas. Eu não fiz isso, de jeito nenhum, eu não fiz isso. Você deve ter lido errado alguma coisa que eu mandei para alguém com quem eu trabalho. E mas espera aí, o que há de errado com você para ficar olhando o meu celular? Não faça isso. Eu não acredito que você fez isso. Isso é loucura. É como viver num filme de espionagem com você. Eu não acredito em tudo que eu tenho que passar nesse relacionamento. Eu trabalho, eu apareço quando você quer, eu faço tudo o que você quer e agora eu sou o problema. Negar, não mandei essas mensagens. Atacar, como você ousa? Inverter vítima e agressor. Não acredito o quanto sofro nesse relacionamento. Você é tão difícil. Isso acontece de forma sutil, como gaslighting, pois nega totalmente a realidade do outro. Eu não enviei a mensagem mesmo que a pessoa tenha visto. E isso coloca a pessoa que foi acusada na posição de vítima, onde alguém em um relacionamento com ela pode, na verdade, ficar mais propenso a querer cuidar da pessoa que acabou de machucá-la. Ao invés de dizer não ouse virar isso contra mim. Enquanto discutimos narcisistas difíceis de identificar, vamos falar sobre o mártir ressentido. E, na verdade, você tem 4 coisas que pode observar que descrevem o que é esse mártir ressentido. Então, temos o número 1. Eles fazem coisas que você não quer ou não precisa. Isso mesmo. Então, o mártir ressentido é exatamente o que o nome diz. A pessoa que se faz de boa samaritana, que faz essas coisas e, para o mundo, parece ser a mais prestativa, a mais generosa, a pessoa mais maravilhosa, certo? Isso faz muito parte da identidade delas, né? Elas vão aparecer com presentes grandiosos e tudo isso, mas talvez não sejam o que você precisa. Eles surgem trazendo o que não é necessário ou dizendo, estou aqui para ajudar. E você pensa, a última coisa que eu preciso é de alguém aqui para ajudar. Eu não pedi por isso. E agora você tem que conversar com alguém porque sente que, ok, elas vieram até aqui para me ajudar. Elas vão dar conselhos sobre coisas que você literalmente não precisa, mas muitas vezes estão doando o seu tempo, seus recursos. E a pessoa que está do outro lado, recebendo, se sente uma idiota e pode pensar: que tipo de monstro eu sou por estar assim? Isso é muito generoso, mas é justamente o que não preciso. O que a mártir ressentida pensa é: estou fazendo algo incrível. Não sou incrível. Elas estão fazendo isso, Lisa, para serem validadas, para ouvirem: você é incrível, muito obrigada. Isso não deve ser confundido com alguém que pode te ajudar e não se importa se você agradece ou não.
essa pessoa está apenas enviando algo útil. Normalmente, é quando te mandam algo que você literalmente não precisa ou não quer. E muitas vezes isso acaba tomando o seu tempo. Mas é melhor você agradecer, porque se não fizer isso, elas vão ficar bravas. Certo? Isso nos leva ao número 2. Se não mostrar gratidão infinita, elas se voltarão contra você. Sim. Então, a coisa legal que elas estão fazendo é uma forma de buscar validação, certo? Normalmente pensamos em buscar validação como me diga que sou incrível, me diga que sou inteligente, me diga que sou bonita, certo? Mas com esse tipo de estilo comunal, meio mártir ressentida, elas esperam que você as agradeça nas redes sociais. Poste uma foto dela dizendo: olha essa garota incrível, tudo o que ela faz é aparecer para ajudar. Hashtag gratidão, hashtag melhor amiga. Hashtag não vivo sem anal vivos em voce. E é melhor que não seja um story. Tem que ser um post, porque se for um story pode sumir. Você precisa garantir que estará sempre lá, pois não quer que saibam que te ajudei por mais de 24 horas. Tipo, é assim de bizarro que fica. Eles querem falar sobre isso por meses. Tipo, você fica, nossa, que aquele momento há 6 meses, sou tão grata por você ter feito aquilo por mim. E não vai ser incomum, às vezes, a mártir ressentida fazer a postagem e esperar que você compartilhe. Tipo, elas vão estar no carro. Tipo, ei, estou colocando uma cesta de presentes no meu carro para levar para minha melhor amiga. Então agora isso foi postado, certo? Você é uma amiga incrível. Eu queria ter uma amiga como você. Esses são os comentários. Agora elas foram até sua casa com uma cesta de presentes que talvez você nem queira ou precise, ou talvez não esteja bem. No dia seguinte vão perguntar: por que você não compartilhou meu post? Não dá para ganhar esse jogo, garota. Você não consegue ganhar. Aquela cesta de presentes tem um preço alto. Meu Deus do céu. Certo, o terceiro ponto é, se você fizer um pedido com gentileza, vão menosprezar e ignorar totalmente. Tudo certo, pessoal? Já voltamos com a doutora Ramani. Se você já aproveitou algum episódio do Women of Impact, inscreva-se. Assim o YouTube entende que você valoriza o canal e o conteúdo, me ajudando a fortalecer essa comunidade de mulheres que não querem mais se acomodar. Então, meninas, por favor, vão lá e apertem o botão de inscrever-se e mostrem o carinho. Agora de volta ao episódio. Certo, então temos o número 3. Se você pede com gentileza, eles apenas ignoram e menosprezam. Uma das coisas mais difíceis, novamente, especialmente para pessoas que passaram por relacionamentos com narcisistas, mas até mesmo para pessoas mais conciliadoras em geral, é realmente pedir o que precisamos. Às vezes nem sabemos ao certo. Quando alguém passa por dificuldades, pode não saber o que precisa, mas ao pedir com gentileza pode dizer: olha, tem sido um período difícil, como você sabe. Você tem sido muito prestativo, mas pode evitar mandar mensagens após as 9 horas? Já estou indo dormir. Isso pode ser recebido com: por quê? Qual o seu problema? Ou: você se importa se esse fim de semana eu só fizer minhas coisas? Tenho 27 cestos de roupa acumulados. E a pessoa responde: sério? Você só não quer que eu te visite. Você está fazendo um pedido gentil, seja qual for, até mesmo um limite pequeno. Então, essa pessoa que aparentemente é tão prestativa, quando você realmente pede algo que poderia ser útil, ela vê isso como uma afronta. Elas ficam irritadas porque, de novo, isso é muito sobre elas ajudarem você da maneira que funciona para elas, com um senso de merecimento e pouca consideração por você, pouca empatia, só para conseguirem validação. Faz sentido. Certo, depois vem o número 4. Elas vão guardar rancor para sempre. Sim, então é aqui que a mártir ressentida se parece muito com uma forma de narcisismo que chamamos de narcisismo comunal. E as redes sociais realmente pegaram essa coisa do narcisismo comunal e ampliaram, né? Sempre existiram narcisistas comunais. Eu quer dizer, olha, já ouvi pessoas me dizerem que tinham uma mãe, por exemplo, que fazia de tudo para ajudar todo mundo na igreja, todos os vizinhos, mas na verdade nunca estava realmente presente para a própria família ou para os filhos. Todo mundo dizia: sua mãe é uma santa, sua mãe é uma santa. Então todo mundo via o pai ou a mãe como um santo, mas na verdade os próprios filhos não experimentavam nada dessa santidade. Então, esse fenômeno sempre existiu, que a forma como a pessoa recebe validação é fazendo boas ações e recebendo reconhecimento por elas. Quando realmente importa, como quando os filhos precisam de cuidado materno ou paterno, esse pai ou mãe fica muito ressentido. Tipo, você não vê o quanto eu faço por todo mundo e você ainda me pede isso? Você é tão egoísta. E isso é difícil. Quão difícil pode ser, né? Quão difícil, como você é ingrato, não é?
Enquanto, na verdade, é muito esse tipo de pessoa que paga de boazinha fora de casa, mas o que realmente está acontecendo dentro do sistema, com as pessoas que realmente contam com essa pessoa para apego, conexão, cuidado, carinho, intimidade, proximidade, nada disso está acontecendo, né? Então isso é uma parte realmente importante disso. Mas essa ideia também envolve guardar rancor. Agora esbarramos em outro tipo de narcisismo, que chamamos de um narcisismo mais moralista. O narcisista moralista é muito rígido, muito moralista. É do meu jeito ou nada feito. Mas quando você combina essas duas formas de narcisismo, o narcisismo comunitário e o narcisismo moralista, você tem alguém que está fazendo a coisa certa. Tipo, essa pessoa manda os bilhetes de agradecimento, elas procuram as pessoas na hora certa, mandam os presentes certos. A imagem delas é fantástica, mas o coração é frio. E essa combinação é tão confusa para as pessoas. Você pensa, elas me mandaram um cartão de agradecimento e ligaram no dia certo, então não posso ficar brava, né? Mas essa também pode ser uma pessoa que diria, bem, você vai ter que pagar pela sua metade do jantar. E você pensa, não escolhi esse restaurante caro e ainda dizem que não cuido bem do meu dinheiro, né? Tem um tom bem julgador. Que esse mártir ressentido, mistura de narcisista comunitário e narcisista moralista, pode até julgar as pessoas que está ajudando, né? Bom, você se meteu nessa confusão porque foi descuidada, mas não se preocupe, eu vou te ajudar porque é isso que eu sempre faço. Então, percebe? Eles estão jogando isso em cima de você. Eles estão te dando uma cutucada, mas também podem estar oferecendo uma ajuda que às vezes pode ser realmente útil. Então agora você está nessa posição super desconfortável de ter que aceitar a ajuda de alguém que na verdade está te envergonhando. Mas aí isso pode culminar em guardar rancor. Pessoas com esse padrão narcisista mais moralista, e francamente a maioria das pessoas narcisistas, costumam guardar as coisas por muito tempo. Mas com uma pessoa que se acha dona da razão, pode ser bastante punitivo de uma forma muito moralista. Bom, acho que, sabe, você não gosta do jeito que eu faço as coisas. Então não consigo imaginar por que você viria aqui querendo pegar emprestado tal coisa minha, certo? Você nunca vai se livrar disso. Eles vão mencionar uma vez, tipo, há 10 anos, dizendo: bom, você convidou todo mundo para a sua festa de casa nova, mas de alguma forma o meu convite não chegou. Não entendo por que você iria querer. Isso vai trazer coisas antigas. Talvez você não tenha convidado para a festa de casa nova porque não conhecia ou era novo. Mas é esse rancor constante e de um jeito bem passivo-agressivo. Mas o maior problema, Lisa, é que quando a mártir ressentida faz coisas por você, te dá coisas, você fica devendo para ela para sempre. E com o tempo você sente no seu corpo, você pensa, meu Deus, eu não posso devolver porque aí vão ficar bravos que eu rejeitei o presente, mas vão me lembrar desse presente pelo resto da minha vida. É tão confuso. É muito confuso. Quando você pensa em todos os tipos diferentes, se houvesse só um tipo e você procurasse pela pessoa que chega sendo grandiosa, você perceberia de longe e agora saberia. É quando são aqueles caras sorrateiros, manipuladores, que passam despercebidos, os soft boys, os mártires do ressentimento que só percebemos depois, que isso se torna uma grande armadilha para tantas de nós. Mas existe um sinal realmente universal que você pode procurar para ver se aquela pessoa é narcisista. Qual é esse sinal? Acho que é não assumir responsabilidade. O desafio em um relacionamento com um narcisista é que, às vezes, essas são pessoas importantes para nós, como membros da família, parceiros de longa data, amigos antigos. Não dá para excluir todos da vida só porque não gosta da personalidade deles. O mundo não funciona assim, certo? Nossos relacionamentos não são perfeitos. Mas, para mim, a principal característica de um relacionamento saudável, em primeiro lugar, e a principal característica da cura é a reparação. Tudo bem, podemos discutir, é o que as pessoas fazem. Minha pergunta não é sobre discutir, mas se vocês conseguem reparar a relação. E a única maneira de reparar a relação é se os dois lados assumirem responsabilidade. Tá bom. E quem está causando o dano precisa assumir responsabilidade. Sem isso não há reparação, realmente não há. Certo. E o que continuamos fazendo é pedir para as pessoas que foram prejudicadas por pessoas com personalidade narcisista continuarem tentando reparar. É tão importante. Você tem que dar uma chance. Relacionamentos são tão como... Essa pessoa não assume responsabilidade. E esse é o ponto principal. Você pode ficar pensando, isso é um senso de merecimento exagerado? Eles mostraram empatia, querem validação, foi egoísmo? Isso pode te enlouquecer.
Quando as coisas dão errado, porque as coisas sempre dão errado, a pessoa narcisista faz algo que é egoísta e, no final das contas, prejudicial para outra pessoa. Eles conseguem assumir a responsabilidade, e eu diria que, em quase todos os casos, pelo menos de forma espontânea, a resposta é não. Responsabilidade espontânea? Esquece, certo? Esquece. Agora, você pode tentar estimular que assumam a responsabilidade, tipo, levá-los a um ponto de assumir responsabilidade. Provavelmente não. Se você tiver provas, mensagens ou testemunhas, talvez consiga aproximar a pessoa de assumir a responsabilidade, mas ainda assim pode receber inversão de culpa ou até darvo. Tá bom. Então, se você finalmente conseguir que a pessoa assuma a responsabilidade, teria sido um processo tão difícil que nem parece autêntico ou genuíno. Provavelmente, na próxima vez que algo der errado, a pessoa não vai assumir a responsabilidade. E quanto à responsabilidade que alguém só assume para calar a outra pessoa? Uma pessoa narcisista faria isso? O tempo todo. Sim, você se sente melhor. Eu fiz isso. Ok. Estamos bem agora? Isso é assumir a responsabilidade de verdade? Não. De jeito nenhum, nem um pouco. Porque o ponto-chave de assumir a responsabilidade não é só dizer, eu fiz isso, mas também reconhecer que isso te machucou. Se a pessoa não faz essa segunda parte, isso não é responsabilidade, certo? Assumir a responsabilidade é admitir, sim, falei de forma inadequada com você naquela festa. Eu usei palavras que não deveria ter usado. Ok, isso não foi certo. E aí elas já emendam com: eu fiz isso porque meu pai fazia isso comigo. Eu fiz isso porque, sabe, cresci numa casa onde as pessoas gritavam. Eu cresci, eu disse, eu fiz isso porque cresci com traumas. E é só isso que você recebe. Isso não é assumir responsabilidade. São só desculpas. O correto é dizer, sinto muito por ter te machucado, deve ter sido desconfortável para você. Não é assumir responsabilidade e dizer apenas, sinto muito que você se sinta assim ou esteja chateada. A seguir. Nós precisamos ajudar as pessoas a enxergarem isso, porque, sinceramente, se as pessoas conseguirem ver isso, elas realmente podem se libertar. E aí, meninas, podemos falar a verdade? Rosas murcham. Chocolate, a gente come ou some. Se você quer um verdadeiro upgrade nesse Dia dos Namorados, então vamos falar sobre algo que a gente não fala o suficiente, e isso é o nosso prazer. Agora, seja você solteira ou comprometida, investir na sua própria alegria deveria ser inegociável. Ninguém faz isso melhor que Leilo, pioneira em brinquedos de prazer de luxo. A tecnologia deles é de outro nível e os designs deslumbrantes. E deixa eu te contar, eles realmente cumprem o que prometem. Agora mesmo, você pode conseguir até 20% de desconto com o meu código LISA20 em leilo.com. E esse desconto ainda acumula com outras promoções. Isso significa que você vai ter prazer de luxo por muito menos. Agora, você precisa ir conferir o Enigma Double Sonic. Ele usa a tecnologia Deep Sonic e Sensonic para estimular áreas que você nem sabia que podia sentir. Estamos falando do ponto A, do ponto G, de todos os pontos. Então, não precisa de nenhuma tentativa desajeitada. Se você está pronta para fazer deste Dia dos Namorados um dia realmente inesquecível, clique no link na descrição do episódio e use o código LISA20 na finalização da compra. Então já falamos sobre aquelas situações realmente complicadas que deixam você confusa, aquelas manipuladoras. E também já falamos sobre o principal ponto que as pessoas devem ficar atentas. Depois que você identificou e acredita que a pessoa é mal intencionada. Essa pessoa pode muito bem ser narcisista, com todas as características de um narcisista. Você vê os sinais, mas muitas mulheres ficam presas porque ninguém mais percebe. Você pensa, finalmente percebi, e todos perguntam, do que você fala? Eles são incríveis. E então você realmente tem 6 razões pelas quais só você enxerga isso e mais ninguém. E eu realmente quero passar por essa lista, mas qualquer mulher agora que esteja se sentindo louca, quero dizer, seu livro não é você. Tipo, todas nós pensamos. Talvez eu esteja imaginando isso porque se ninguém mais vê, talvez seja coisa minha. E o que eu gosto nessa lista são os motivos que só você percebe isso. Você colocou como número 1, são um narcisista comunitário. Narcisista comunitário é aquela pessoa que, de novo, é um pouco parecida com o nosso mártir ressentido. Elas estão pelo mundo fazendo coisas boas, resgatando filhotes e arrecadando dinheiro para caridade, e são treinadoras do time infantil, são o pilar da comunidade, são a prefeita da cidade pequena. Elas podem muito bem estar envolvidas em uma atividade que parece altruísta. Ao mesmo tempo, são pessoas que se sentem no direito. São, de novo, manipuladoras. São pessoas que praticam gaslighting. Elas são muito egoístas. Mas tudo isso acontece a portas fechadas. O mundo vê a treinadora do time infantil.
O mundo vê a mãe super envolvida. É isso que o mundo vê, tá bom? Mas a pessoa ou as pessoas mais próximas delas, geralmente a família, os filhos, o parceiro, talvez a família estendida, veem todo o resto. E o que acontece é quem vive esse relacionamento passa a duvidar de si, pensando se tem padrões irreais e se o outro está certo. Eles limpam a entrada de todos quando neva e se voluntariam nas manhãs de domingo. Acho que isso deve ser coisa minha, mas não é. Você viu a série documental com a filha do BTK? Não. Então, o BTK matou 10 pessoas, talvez até mais, não lembro exatamente quantas. E BTK significa amarrar, torturar, matar. Ele mesmo escolheu esse nome. Foi pego após cerca de 40 anos, sua filha lançou um documentário na Netflix, onde fala que o pai era voluntário. Para o mundo, o pai dela era incrível. Isso mesmo, ótimo exemplo. Mas em casa, embora não soubessem que ele era assassino, sabiam que o pai tinha um limite que nunca podia ser ultrapassado. Esse é o meu ponto. Então, é isso. E então a questão é tipo, bom, talvez ele tenha tido um passado difícil, e é por isso que ele tem esse limite, porque ele é tão generoso, né? É difícil para a gente quer que o assassino seja totalmente mau, né? Esse é um modelo mais fácil. Olha, todo líder de seita no mundo tem uma tendência narcisista comunitária, né? Líderes de seita que manipulam pessoas, exploram suas vulnerabilidades, isolam e colocam uns contra os outros. Ainda tem uma necessidade muito, muito forte de ser visto como o salvador, como a pessoa que desvendou os segredos do universo. Esse tipo de coisa, isso é muito, muito importante para eles. Por isso afirmo que esse aspecto comunitário pode ser muito perigoso. E eu acho que quando chegamos a níveis mais severos de narcisismo, há uma capacidade mais compartimentalizada de realmente ser cruel com a família. E ainda assim ter essa imagem muito, muito prestativa, gregária, de salvadora, quase como um santo vivo para o mundo. Isso foi só o primeiro. Agora, o segundo, você percebe isso, mas os outros não. Eles são narcisistas grandiosos e as pessoas não enxergam o lado sombrio. Quero dizer, narcisismo grandioso é divertido. Tô te dizendo agora. Quero dizer, um narcisista grandioso, eu sempre digo, tipo, aproveite a noite, deixe eles entrarem, venham, venham, por favor, junte-se a nós. Gerente, puxa outra cadeira para essa mulher incrível. Tudo o que você quiser, peça, tudo o que você quiser. Tem vinho à vontade, a conta vai ser paga. Isso é muito bom. É uma sensação boa. Consegue imaginar chegar e seu parceiro a dizer: estou passando por um momento difícil? E você pergunta: o quê? O que está acontecendo? E fica sem saber por onde começar. E você pensa: essas pessoas pagaram minhas férias, esse cara pagou minhas férias, e esse outro sempre paga o jantar. E algumas pessoas vão dizer ou que não acreditam, ou então dizem que na verdade se sentem mal. Aceitei toda essa generosidade dessa pessoa e isso não foi legal. Tipo, as pessoas podem se sentir muito, muito sozinhas quando estão com aquela pessoa narcisista grandiosa que gasta muito, é muito sociável, calorosa, aparentemente calorosa, porque ela é divertida em pequenas doses. Certo. Então temos o número 3. Eles detêm poder e controle sobre as pessoas ao seu redor. Sim, então quando a pessoa narcisista é alguém, por exemplo, talvez ela seja a chefe de uma empresa, instituição, como um grupo religioso ou algo assim. Quando eles fazem isso, pode haver muita adesão por parte dos membros, certo? É muito difícil estar em uma organização e sempre achar que a líder é ruim. Como muitos, a maioria acredita na bondade da líder, ela deve liderar por algum motivo e provavelmente tem competências e qualidades para isso. Mas quando isso acontece, o que ocorre é que a pessoa que tem uma relação mais íntima, mais próxima com ela, quase sente como se fosse uma coisa de Davi e Golias. Como se fosse assim, há centenas de pessoas ouvindo ela, fazendo o que ela diz, prestando atenção em cada palavra, ou sabe, acreditando que ela está no controle de tudo, e eu sou a pessoa que está vivendo isso. A pessoa pode nem se sentir segura para falar sobre isso, porque tem tanta gente que acha que essa pessoa é incrível. Ao longo dos anos, trabalhei com muitas pessoas cujos pais lideravam grandes empresas ou eram responsáveis por algo importante, e às vezes parecia que ninguém acreditaria em você, mas ainda assim você pensa: devo ser eu o problema. Devo estar vendo errado, pois é difícil acreditar que todos estão errados.
Essa não é uma tendência humana. Realmente, realmente não é. A gente acredita que o que a maioria está seguindo deve estar, de certa forma, certo. E especialmente se for uma comunidade menor, para conseguir funcionar nela, você não pode queimar todas essas pontes. Então, de certa forma, você precisa concordar para conseguir se dar bem. Certo, então vamos passar para o número 4, que é o motivo pelo qual você percebe e outras pessoas não, é porque elas contam com pessoas coniventes. Uhum. Então, a conivência é um dos motivos pelos quais os danos de um relacionamento antagônico, narcisista e tóxico duram tanto tempo. Pessoas acabam enxergando claramente, seja aprendendo sozinhas, indo à terapia ou desabafando com uma boa amiga, mas enxergam, certo? O problema é que pessoas narcisistas têm uma grande vantagem, e essa vantagem é o status quo. Pessoas narcisistas gostam de como os sistemas estão organizados. Elas gostam de famílias, um lugar onde podem reinar. É um lugar onde as pessoas têm que continuar indo por causa delas. As estruturas sociais funcionam para pessoas narcisistas, certo? Elas não funcionam para quem precisa romper com isso e dizer: isso não está certo, né? Porque você está confrontando os pais. Você está enfrentando quem está no comando, certo? Pessoas com poder. Então, quem é que vamos excluir? As pessoas que estão denunciando, não quem está fazendo todas as coisas erradas. E isso significa que são pessoas que facilitam. Muitas vezes seguem alimentando a narrativa falsa por alguns motivos. Alguns facilitadores são apenas otimistas demais, achando que todos têm algo de bom. Basta encontrar o lado bom. Somos uma família. Vocês brincavam juntos quando pequenos. E você fica, o quê? Então eles acabam parecendo ingênuos e infantis e tudo mais. Esse é um grupo. Um grupo de facilitadores está tirando proveito. Eles se beneficiam desse relacionamento com a pessoa narcisista. Dinheiro, contatos, recursos. Eles evitam queimar a ponte e não querem que o narcisista perca o poder, pois assim teriam menos benefícios. Alguns facilitadores mantêm a pessoa narcisista sustentada por conveniência própria. Alguns facilitadores querem manter tudo funcionando porque isso mantém a visão de mundo deles. Famílias são ótimas, a vida é justa. Eles querem tudo igual, certo? Quem percebe esses padrões diz que não é legal e acaba sendo vista como desestabilizadora. Então, os facilitadores podem realmente manter toda essa estrutura ao redor da pessoa narcisista intacta, seja porque são otimistas incorrigíveis, seja porque estão se beneficiando ou porque simplesmente querem manter o status quo. Certo, esse foi o número 4. Vamos passar para o número 5, do porquê você percebe as coisas e outras pessoas não. As pessoas simplesmente não entendem. As pessoas não entendem. E aí você tem o número 6. As pessoas não querem entender. Então, as pessoas não entendem, nem querem entender. Lisa, é interessante porque passo meus dias e noites como uma monja em uma cela, escrevendo, pensando e pesquisando sobre narcisismo. Leio artigos científicos e escrevo. Essa é minha vida. Eu fico pensando, a gente precisa ajudar as pessoas a enxergarem isso, porque, sinceramente, se as pessoas conseguissem ver isso, elas realmente poderiam se libertar de tantas maneiras. Não quer dizer que você vai largar seu emprego, não quer dizer que você vai se divorciar, não quer dizer que você vai se afastar da sua família, mas você pode lidar com todos esses ambientes de uma forma muito diferente. Tipo, quando eu estou na presença de uma pessoa narcisista agora, eu só dou aquele sorrisinho de Mona Lisa. E eu penso, você está sendo você mesma. É isso que eu penso. E eu já sei como vou lidar com isso, mas é porque esse é o meu trabalho, né? Mas eu fico chocada quando encontro pessoas que ficam tipo, o quê? Narcisista? Tipo, o que você acha? Tipo, ele gosta, ele se ama. E eu fico pensando, como em 2026 a gente ainda está tendo essa conversa? Olha, escuta, tem pessoas para quem isso aconteceu e elas não conseguem, não querem ou não enxergam, tá? E tem pessoas para quem isso simplesmente não aconteceu, certo? Isso é mais raro. Eu tenho que ser honesta com você. Você tem que viver uma vida bem restrita para nunca ter tido contato com pessoas assim. Tipo, nunca ter realmente trabalhado, nunca ter, sabe, estudado em uma escola bem pequena, sabe, ter uma família bem pequena. Tipo, eu não entendo como isso acontece. Eu acho que o que acontece, mas é que as pessoas não têm um esquema mental para isso. E ou elas simplesmente aceitam que algumas pessoas são realmente más e se culpam, ou podem estar lidando com pessoas narcisistas em um nível mais leve, pessoas mais imaturas emocionalmente, e simplesmente dizem: ah, ele é só uma criança grande. Os comportamentos podem não ser tão elevados. Mas quando as pessoas não entendem isso, e já vi isso acontecer com muita gente com quem trabalhei, lembro de uma pessoa me dizendo que tinha um grupo de amigas. O grupo de amigas foi infiltrado por uma pessoa muito tóxica, manipuladora, que fazia triangulação, colocava as pessoas umas contra as outras, espalhava fofocas, horrível, tipo aquelas garotas malvadas.
Essa pessoa viveu um relacionamento narcisista terrível, fez muita terapia, aprendeu sobre o assunto e sabia exatamente o que era. Passou por um verdadeiro inferno. Ela passou por um pesadelo, tribunal de família, tudo o que você pode imaginar. Então, quando esse grupo de amigas, anos depois, anos após o divórcio ter acabado, essa pessoa se infiltra no grupo de amigas, todo mundo fica chocado, tipo, não entendemos o que está acontecendo. Não entendemos o que está acontecendo. E ela disse, está tão claro o que está acontecendo. E ela falou, isso é o básico. E quando ela tentou explicar para elas, foi como se ela estivesse tentando explicar a teoria da relatividade. E então elas disseram, ah não, somos amigas há tanto tempo, devemos conseguir resolver isso. E ela respondeu, não tem como resolver isso. A garota malvada atacou a mulher que passou pelo divórcio. Ela respondeu, paz gente, eu não. Depois disse, gosto de vocês das outras, quero ver vocês. E ela disse, percebo que tolerar a presença dessa mulher faz parte do preço de estar aqui. Ela valorizava tanto as outras mulheres do grupo que continuava indo. Sabe, e o motivo pelo qual eu digo isso é que muita gente tem uma mentalidade de tudo ou nada em relação ao narcisismo. É tipo, se alguém é assim, pronto, nunca mais vou fazer parte desse grupo, nunca mais vou fazer parte dessa família. Mas não é assim que o mundo funciona. A ideia é enxergar isso com tanta clareza que você consiga descobrir como navegar por essa situação. Quais são as saídas que você pode deixar planejadas para si mesma se alguém realmente começar a esquentar o clima? Mas como as pessoas não entendem ou não querem, você acaba com esse grupo te olhando de lado. E a proteção máxima que as pessoas têm é avisar. Não chegue em um grupo de pessoas que você não conhece bem e diga, ah, eu me divorciei porque meu marido é narcisista. As pessoas vão ficar tipo, o quê? Elas não entendem. O poder de compreender o comportamento narcisista, os padrões narcisistas, como isso aparece nos relacionamentos, tudo isso serve para você mesma. Mas eu acho que o erro que as pessoas podem cometer é tentar convencer outras pessoas disso. E aí o que acaba acontecendo é que você pode ser invalidada, você pode acabar presa em debates desnecessários. Você tenta provar que seu parceiro é narcisista, mas a pessoa responde: nunca tive problema com ele. Você retorna para aquele espaço desagradável de invalidação, sentindo isso no corpo. Não é uma boa sensação. Então eu digo: agora que você sabe, agora que você entende, isso é para você. Essa é uma informação que você usa para avançar na sua cura. As pessoas perguntam o que dizer na frente de outras pessoas se questionarem por que o casamento acabou. Eu respondo: você escolhe quanto quer compartilhar. Mas alguns exemplos podem ser: essa era uma pessoa que me desrespeitava, que às vezes era cruel de propósito, que traiu minha confiança. Isso estava afetando minha saúde. E era assim há muito tempo e não estava mudando, e eu estava tendo que me abandonar para continuar nesse relacionamento, esse já não era um sacrifício que eu estava disposta a fazer. E é isso, não é que meu marido seja extremamente narcisista, isso é bem diferente. Mas quando você coloca dessa forma, dizendo que essas coisas aconteceram e que eu tive que literalmente me anular para tentar fazer dar certo e mesmo assim não funcionou, eu já não tinha mais interesse. Eu adoraria seguir em frente agora se você estiver de acordo. Então você identificou o soft boy. Você sabe como é o mártir ressentido. Você conhece o grande sinal que é meio universal. Já falamos sobre o que acontece quando você finalmente percebe e ninguém mais vê e por quê. Assim, ninguém se sente louco. Agora, eu gostaria de passar para algo sobre como desmascarar o narcisista. Você afirma que há 6 formas de desmascarar um narcisista. Primeiro, outras pessoas também vão precisar se machucar. Sim, essa é a parte mais difícil de todas, porque muitas pessoas que estão presas nesses sistemas relacionais são muito agradáveis, empáticas, pessoas legais, certo? E muitas vezes o que você está tentando fazer é proteger as outras pessoas. Eu não quero que elas se machuquem como eu me machuquei. Eu penso, sim, talvez essa seja a única maneira delas enxergarem, certo? É como uma criança dizendo, eu não quero usar um casaco quando sair, você vai sentir frio, você vai sentir frio, você vai sentir frio. E aí ela sai e depois volta dizendo, está muito frio. Aposto que está mesmo. Cadê seu casaco? Ok. Então, há muitos motivos complexos pelos quais queremos proteger as pessoas de verem isso. Em parte, estamos tentando proteger as outras pessoas. Em parte, é uma resposta de vínculo traumático, quase tentando proteger a ilusão do que estamos vivendo, certo? Não queremos que as pessoas vejam isso. Quando estamos nesse vínculo traumático, ainda estamos muito confusas. Parece ruim, mas também não. E ficamos entre querer sair ou não. Quero sair, mas sinto medo ao pensar nisso. Fico nesse vai e vem, entende? Então, nesses momentos, Lisa,
O que acontece é que elas não querem que outras pessoas vejam isso, porque isso tornaria tudo mais real e quase teria que ser um sinal de que seria preciso agir. Tipo, agora eu tenha que tomar uma decisão. Agora outras pessoas estão vendo isso. Então, por vários motivos complicados, as pessoas muitas vezes tentam fazer com que outras pessoas não vejam isso. Costumo dizer que quem está em relacionamentos narcisistas age como palhaço de rodeio, que leva as pancadas na arena para proteger o cavaleiro. Mas sabe de uma coisa? Não seja esse palhaço, deixe que eles lidem com as consequências. Infelizmente, talvez seja a única forma de algumas pessoas perceberem. E o que fica interessante, voltando ao que estávamos falando sobre contato zero, às vezes quando uma pessoa se afasta de um sistema narcisista, agora aquela pessoa narcisista vai atrás de outra pessoa. Então, ao se afastar desse sistema, outras pessoas vão começar a sofrer as consequências. E às vezes, meses ou até anos depois, alguém entra em contato e diz: agora eu entendo, eu entendo. Para alguns sobreviventes é como: não me importo mais, seguir em frente. Para outros, pode ser uma validação importante. Acho que ao se projetar nisso, a pessoa pensa, bem, se eu disser que fiquei nesse relacionamento e esse homem tem todos esses comportamentos tóxicos e eu ainda fico... O que isso diz sobre mim? É triste porque isso isola as pessoas. Elas não querem compartilhar o que está acontecendo no relacionamento porque pensam, se eu compartilhar isso e continuar, como vou parecer para as outras pessoas, né? E isso faz com que as pessoas se retraiam e há muita vergonha e medo em torno disso, o que pode realmente fazer com que as coisas piorem. E em alguns casos, até mesmo quando as pessoas compartilham o que aconteceu no relacionamento com outras pessoas e saem, depois querem voltar. A pessoa narcisista as atrai de volta, quase como um caso secreto, pois elas não contam aos amigos que estão retornando, o que é terrível, já que tudo acaba desmoronando novamente. Elas não têm apoio, pois ninguém sabe que voltaram para o relacionamento. Certo. Então, outra maneira de desmascarar um narcisista número 2 é fazer sacrifícios de curto prazo, por exemplo, deixar que eles gastem dinheiro de forma irresponsável e sofram as consequências. Sim, pessoas narcisistas realmente bagunçam a vida, né? Elas fazem isso mesmo. Reservam o hotel errado, insistem que o voo é em um determinado dia. Tipo, não, não é esse o dia. Não, não é esse o dia. E aí você também está tentando não bagunçar a sua própria vida, né? Isso aconteceu com você? Teve algo assim? Sim, foi uma história em que era uma viagem e eu sabia qual era o hotel certo, tipo, era em um lugar onde tinha uma certa distância, tipo uma cidade onde tinha uma certa distância. E eles disseram, não, esse é um ótimo lugar para ficar. E eu lembro de pensar que toda vez que eu mencionasse isso, ia virar a discussão do século, né? Falei calmamente, aqui estão outras opções. Não, faça isso. Antigamente eu teria discutido sobre isso, mas agora eu só digo, tudo bem. E foi um pouco desastroso, porque agora esse hotel errado ficava a 1 hora e meia de onde precisávamos estar. Então agora havia uma viagem de 3 horas todo dia para conseguir fazer o que precisava ser feito. E não era tanto que a pessoa narcisista assumisse a responsabilidade, mas ela ficou remoendo. E eu não posso dizer que foi necessariamente uma vitória, porque eles estavam, havia um pouco de vergonha por terem errado. Eu estava certa, mas definitivamente me ajudou a perceber. Eu estava absolutamente certa, então foi mais uma cura para mim. Eu estava certa. Nunca ia ser agradável lidar com essa pessoa. Não podia dizer, eu te avisei, ou adoro essa viagem de 3 horas todo dia, porque não era verdade. Mas fortaleceu minha certeza de que eu estava vendo corretamente. Não teve uma parte de mim que quis dizer, eu te avisei? Mas eu não disse. Já estava bem treinada naquele ponto. Porque isso nunca termina bem. Nunca. Nunca. A seguir, o poder de uma pessoa narcisista está em como ela consegue mexer com a sua cabeça. E aí, meninas? Pergunta séria. Vocês estão cansadas de tentar 1 milhão de produtos que prometem uma pele radiante e nenhum deles realmente cumpre? Então, digam adeus a eles. Por isso, quando digo que amo a One Skin, falo sério. Ela virou meu hidratante favorito porque realmente funciona. É uma das formas mais simples de ter pele radiante este ano. O segredo é o peptídeo Sistema Operacional 01, o primeiro ingrediente comprovado que atua nas células senescentes. Mas o que isso realmente significa? Ou seja, ele age na real causa do envelhecimento, como rugas, flacidez e textura indesejada. E é seguro para peles sensíveis.
É livre de mais de 1.500 ingredientes irritantes e tem respaldo de estudos clínicos. Agora minha pele está mais lisa, firme e com uma aparência muito mais viva. Então você precisa experimentar por si mesma. Se quer resultados reais nos cuidados com a pele, acesse oneskin.co, Lisa, e use o código LESA para 15% de desconto. É oneskin.co, Lisa, usando o código de cupom LISA. Não esqueça de dizer quem te indicou. Ok, o número 3. Outra forma de tirar a máscara é ser indiferente. A indiferença é complicada. Dizem que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Ninguém pode se forçar a ser indiferente. Eu odeio dizer isso, mas é difícil porque quando a pessoa ainda está presa a um vínculo traumático, não está indiferente. Há muito sentimento ali. Quanto mais as pessoas conseguem puxar o véu e enxergar esses padrões com clareza, e também serem claras sobre o motivo de não estarem saindo. Porque eu acho que o ponto principal é que as pessoas dizem: sou codependente porque sei o que está acontecendo e mesmo assim continuo aqui. E eu digo, melhor não usar esse termo. Me fale mais sobre os motivos de você não estar saindo. Para alguns parecem desculpas, mas na verdade são razões fortes. Dizem, temos filhos pequenos, sei que não tenho chance no tribunal de família. Ou algumas pessoas vão dizer, esta cidade é absurdamente cara. Mesmo com pensão alimentícia e pensão para os filhos, eu realmente não vou conseguir pagar para morar em um lugar perto da escola do meu filho. Eu me lembro de uma pessoa, uma amiga com quem conversei, ela tinha câncer e disse, eu preciso de quimioterapia. Primeiro, ele vai cortar meu plano de saúde. E ela disse, eu não podia pagar o Cobra nesse valor, então eu tive que ficar, porque eu teria morrido de câncer. E ele não teria absolutamente nenhum problema em cortar isso. E eu digo para eles, essas decisões, eu disse, são as decisões mais lúcidas que já ouvi na minha vida. Não tem nada de codependente nisso, de jeito nenhum. Certo, certo. Tem muita raiva, tem muito ressentimento, tem tudo isso. Mas no final das contas eu disse, vamos sentar aqui e reconhecer que você está tomando essa decisão com clareza. Mas no meio dessa decisão lúcida, a pessoa que está com câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia e continua em um relacionamento com alguém psicologicamente abusivo, mesmo tendo câncer, só para poder manter o plano de saúde. Conforme a pessoa vai falando sobre isso, dá para sentir que qualquer sentimento bom começa a sair do relacionamento. Quero dizer, sim, pode haver raiva e tudo mais, mas com o tempo vem o desgosto e talvez até a indiferença, né? Quando você fica indiferente a alguém, você tira todo o poder dessa pessoa. Ela não tem mais poder nenhum. Entendo que a indiferença ao sofrimento é terrível, mas falo de ser indiferente a uma pessoa nociva. Porque você tirou muito do poder dessa pessoa. Porque muito do poder de uma pessoa narcisista está em como ela consegue bagunçar a sua mente. Se você está indiferente, você tirou isso dela. A indiferença pode desencadear reações em uma pessoa narcisista? Sim, porque narcisistas frequentemente provocam para obter uma reação. Pessoas narcisistas adoram discussões e às vezes elas começam discussões só para se autorregular, certo? Elas são inseguras, adoram uma briga, não é? A briga faz com que elas meio que relaxem, certo? A outra pessoa fica nervosa e evita conflitos enquanto o narcisista tenta provocar uma briga. Se você for indiferente, tem menos chance de se envolver. O problema é que a pessoa narcisista pode continuar intensificando para te colocar na briga, porque uma vez que estão na briga, definitivamente estão em seu próprio território. Olha, sinceramente tem pessoas por aí que podem, e algo que às vezes eu trabalho com pessoas que ainda estão tentando ser pais, junto com uma pessoa narcisista ou algo assim, ou fazer coparentalidade com elas. Elas dizem, não acredito que chegam às 10 horas e tenho 3 filhos pequenos. Pergunto, fica mais fácil quando chegam? Elas, não. Então digo, mas você disse. Se pudesse me separar dessa pessoa e ficar com a guarda total, é o que eu queria. Então, hoje à noite não é meio que uma noite como se a guarda fosse só sua? Tipo, será que a gente não pode pensar nisso como uma bênção por não ter a energia raivosa deles aqui? Tipo, não é. Eu não estou dizendo que nada disso é fácil, mas no fim das contas, se você conseguir focar na sensação de tipo, se você conseguir ficar indiferente ao fato de eles chegarem atrasados, sabe? Porque as pessoas dizem que simplesmente não parece justo. E eu acho que uma grande parte do motivo pelo qual a indiferença é difícil é porque esses relacionamentos são tão injustos, né? E é difícil pra gente ser indiferente diante da injustiça. Será que conseguimos ver alguma vitória nesses casos? Por exemplo, só de não passar uma noite com ele já considero uma vitória. Adoro como mudar a perspectiva transforma tudo. Adorei. Ok. Número 4. Permitir que eles fiquem descontrolados na frente de outras pessoas e não tentar corrigir isso. Tem que deixar eles fazerem suas birras de adulto na frente de outras pessoas. Lembre-se, se você entrar na discussão com eles, eles vão fazer parecer que vocês são iguais.
Por isso, nunca devemos usar o termo relacionamento de alto conflito. Não há relacionamentos de alto conflito. Raramente duas pessoas antagônicas se relacionam, mas usamos alto conflito para descrever relacionamentos. Quando uma pessoa narcisista domina outra, a dominada não é conflituosa, mas está em situação difícil e não é colaborativa. Quem não coopera é a pessoa narcisista. A gente rotula tudo isso como alto conflito, significando que o outro no relacionamento também é visto como conflituoso. O narcisista pode tentar criar uma discussão com o parceiro diante de outros. Se você não tentar acalmá-los ou regular suas emoções e entrar na discussão confusa e manipuladora que eles criam, é provável que acabem se descontrolando. Muitas vezes, parceiros e familiares tentam acalmar, mas deixam perder o controle em público. Eles não gostam e vão te culpar, dizendo: "Sabe por que estou agindo assim? Eu estou agindo assim porque minha esposa é uma vadia." Eles vão dizer isso, mas agora todos viram você ali parada. A verdade aparecerá, mas você precisa se sentir à vontade para deixar isso acontecer. O que acontece depois nos bastidores? É provável que a pessoa narcisista, pela vergonha de ter se comportado tão mal diante de uma plateia, se desregule e se torne ainda mais cruel com o parceiro. Talvez essa tenha sido sua maneira de mostrar isso aos outros. Tudo bem, porque esse é, no final das contas, o objetivo, né? É verdade. Ok, agora temos o número 5. Não chame eles de narcisistas. Quantas pessoas sentem quase como... Nunca validar? Parece que finalmente enxerguei. Vou contar para eles. Existem pouquíssimos absolutos nesse trabalho. Um deles é: nunca chame eles de narcisistas na cara deles e nunca confronte isso. Nunca confronte o gaslighting. Esses são 2 absolutos. Você está entregando o jogo, está mostrando suas cartas no poker e você não quer fazer isso. Ao entender isso, você passa a ter ferramentas importantes para lidar com isso. Agora, quando entende e percebe: ok, sei com o que lidamos, e começa a buscar o sinal no ruído, o que os desencadeia e desregula. Você vai ter que observar e juntar algumas informações. Provavelmente você já vinha observando isso o tempo todo, mas agora você tem a estrutura. Você pensa: meu Deus, aqui está, agora tudo faz sentido, não é? Mas se você virar e disser: você é um narcisista, certo? A maioria das pessoas ainda não entende essa palavra. Elas pensam que isso quer dizer que você é egoísta ou vive se olhando no espelho. Muitas pessoas narcisistas fingem ser vítimas e dizem: não acredito que você falou isso para mim, não acredito que me chamou de doente mental. Primeiro, isso não é uma doença mental. Então elas transformam isso em um grande drama ou, na maioria dos casos, viram e dizem: eu narcisista, deixa eu listar todas as coisas que você faz. Muita gente se confunde com isso. Por que fazer isso? Agora você tem um parâmetro? Não revele isso. É quase como dizer: ahá, te peguei. O maior ahá vem de dentro, quando você para de morder a isca, para de cair na manipulação. Você reconhece como estava se abandonando para fazer o relacionamento funcionar. Você não busca mais apoio ou orientação deles. Estou voltando para mim, essa é a vitória, não preciso chamá-los de narcisistas. Com gaslighting é igual. Você não diz: você está fazendo gaslighting comigo. Não há ganho nisso. Você está sendo alvo de gaslighting e se apega à sua realidade. É totalmente verdade. Acho que fazemos isso porque você se sente empoderada ao identificar e nomear, dizendo: eu sei o que você está fazendo. Sim. Sim, mas veja, o poder do eu te vejo é guardar isso para você mesma. Eu entendi. É muito verdade. E a última é: não confronte o comportamento deles. De novo, a pessoa narcisista. Quando você confronta o comportamento dela, ela reage com vergonha e ataque, e vai cortar a fonte dessa vergonha. Então, quando você confronta o comportamento deles, eles não vão mudar. Eles vão inverter a situação contra você e te culpar por isso, dizendo que você é o problema e vão te atacar. Às vezes é como se fosse o seu verdadeiro norte, tipo, você pode confrontar um comportamento porque ele pode realmente ser prejudicial para seus filhos. Tipo, eles saem de um cômodo e a criança está na banheira, ou deixam ela na creche meia hora além do horário, coisas assim. Você pode dizer: você não pode fazer isso, tipo, isso não funciona, e aí vai ter toda uma discussão. Mas assim, se você for confrontar um comportamento, guarde isso para situações realmente importantes. Só faz sentido chamar atenção para um comportamento se você acha que isso pode gerar mudança. Se a pessoa for saudável, você diz: ei, só quero destacar isso, é bem diferente. Mas nesse caso específico não vai ajudar, só vai piorar as coisas e vai só intensificar o conflito e, de novo, não vai trazer nenhuma mudança. As pessoas têm esperança nos relacionamentos, mas geralmente ela não é realista. Se você reserva isso para situações realmente importantes, ainda pode usá-lo para alcançar o que deseja?
E deixa eu te dar um exemplo. Você é um pai incrível, o melhor pai do mundo. Quando você os busca na hora certa, dizem que você foi o pai mais incrível. Tipo, tentando apelar pro ego deles para fazer com que busquem seu filho em um horário decente e não deixem seu filho esperando na porta. Etc. Pessoas narcisistas são muito perceptivas socialmente, então não adianta elogiá-las demais. Elas percebem na hora e não são bobas. O maior erro é tratar uma pessoa narcisista como um cachorro bobo que só busca validação. Elas não são assim. Elas percebem quando alguém está exagerando. Olha, elas são mestres em vender uma ideia, então quando alguém tenta fazer isso com elas, elas percebem na hora. Ok, então eu acho que odeio dizer isso, vai soar bem derrotista. Você pode tentar, mas é melhor já ter um plano B. Uma das partes mais exaustivas de se relacionar com um narcisista é depender dele, para realizar algo que eles não veem como tarefa valiosa. Geralmente, se for cuidar de alguém ou algo que consideram inferior, eles não fazem. Então, se você precisa daquela manteiga para a receita, não peça a eles. Há uma chance de 50% de conseguir todos os ingredientes que quer, certo? O mesmo vale para as crianças, né? É isso. Você quer que busquem as crianças na hora certa. Você pode dizer a eles, por exemplo, que as crianças adoram passar tempo e voltar para casa com você. Só um lembrete de que o horário de buscar é às 6 horas, tá bom? Então você não pode ser muito rígida. Pode até ser só o lembrete mesmo. Sabe, tipo, oi, são 5h30, você já está a caminho? E você pode receber algo como, ai, sim, já entendi, deixa pra lá. Você pode receber uma resposta irritada. Se for algo importante, tipo não buscarem às 6, talvez já tenha combinado com outra mãe. Se for 5h55 e ainda não chegaram, pode levar meus filhos no seu carro também? O principal objetivo é evitar que essas crianças fiquem lá, certo? Não se trata de fazer o narcisista mudar esse comportamento, mas sim impedir que as crianças permaneçam lá. Talvez você precise ser mais firme. Então, o que você não quer fazer com o narcisista é dizer, olha, semana passada você chegou às 6h30 e isso foi muito tarde, porque isso vai trazer vergonha e eles vão se fechar. Diga que as crianças adoram esse tempo, não que você seja um ótimo pai. Foque no trajeto. As crianças gostam desse tempo no carro com você, mas tente trazê-las até 6h15, senão vira bagunça nos banhos. Obrigada por isso, sei que seu dia foi corrido. Isso é diferente de dizer que você é um ótimo pai. Cara, isso foi ótimo. Agora vamos para um jogo que estou chamando de bandeira vermelha, bandeira verde. Se você topar, eu quero ler alguns cenários e quero que você levante ou uma bandeira verde ou uma bandeira vermelha. Ok, eu gostei. Ótimo, eu amei. Vamos lá? Ele diz, eu trabalhei muito em mim mesma. A maioria das pessoas não fez isso. Alerta vermelho. Tudo bem. Número 2. Ele fica incrivelmente calmo durante um conflito, mas você é a única que acaba pedindo desculpas. Alerta vermelho. Número 3. Ele diz, não quero te controlar, só proteger o que temos. Amarelo? O vermelho e o verde fazem amarelo. Certo. Até um pouco pro verde, sabe? Por que ele está dizendo que não quer te controlar? Isso me deixa em alerta amarelo. Certo. 4, ele afirma que todas as ex eram boas pessoas, mas os relacionamentos acabaram porque elas mudaram. Alerta vermelho. Número 5. Ele compartilha cedo uma história de trauma profundo e afirma que normalmente não conta isso para as pessoas. Eu vou marcar amarelo nesse caso. Quero ter muito cuidado para não estigmatizar pessoas que podem compartilhar uma história dolorosa logo no início, porque passaram por algo difícil e não porque seja uma manipulação, mas porque podem se sentir sobrecarregadas pela intimidade. E para pessoas que passaram por traumas, se regular em um novo ambiente íntimo pode significar que acabam compartilhando demais. E isso pode não ser necessariamente uma manifestação de narcisismo, mas sim uma manifestação de algo como o trauma. Se a pessoa compartilha uma história de trauma e semanas depois começa a agir de forma desagradável no relacionamento, dizendo: olha, sabe, eu passei por muita coisa. E começam a usar isso como desculpa, pronto. Isso foi muito bem explicado. Obrigada. Certo. Número 6. Ele se coloca como a opção segura em comparação com seus parceiros anteriores. Eu não gosto disso. É triangulação. E o número 7. Ele é muito reservado e evita discutir o relacionamento com amigos ou família. Amarelo pode ser isso, sabe? Mas não tenho certeza de que seja vermelho.
Olha, pode haver uma dúzia de explicações. Essa é uma pessoa reservada, é uma pessoa introvertida, é alguém que já foi prejudicada por se abrir cedo demais no passado, é alguém que já foi envergonhada ao compartilhar sua história. Essa é uma pessoa que tem um apego mais evitativo por causa de coisas que aconteceram com ela no início da vida. Essa pessoa se machucou por compartilhar demais em um relacionamento anterior. E também pode ser alguém que esconde as coisas, certo? Pode ser qualquer uma dessas situações. Mas eu diria que, por si só, se é só isso que está acontecendo, o que importa é, e esse é o poder da comunicação, dizer, sabe, nós estamos juntas há um tempo. Percebo que você se fecha quando falamos disso. Não que me deva explicações, só quero entender você melhor. Você se abre. Então é isso, Lisa. Matt Hussey sempre fala sobre padrões e assuntos relacionados. Uma pessoa se segurando para não compartilhar, algumas pessoas podem ficar de boa com isso. Para outras pessoas, elas pensariam: isso não me faz bem. Nem sempre precisa ser uma acusação. Às vezes, é só que isso não funciona para mim, mas pode funcionar para outra pessoa. Por isso, muitas vezes vemos os relacionamentos das amigas e pensamos: não gostaria dessa pessoa como parceira, mas fico feliz que funcione para elas. Não há nada errado no relacionamento delas, só que as qualidades daquela pessoa não serviriam para você. Não é crítica. Nesse caso, é melhor deixar as coisas acontecerem naturalmente. Não há nada inerentemente tóxico nisso, propriamente dito. Conforme o tempo passa e vocês conversam sobre isso e a pessoa não fica indignada, hostil, antagônica, combativa, mas você pode perceber esse certo retraimento, isso não funciona para mim. Tudo bem. Adorei essa explicação. Ouvi recentemente que hoje a geração mais jovem, ao começar a namorar, pergunta sobre o histórico de terapia um do outro. Isso é bom para eles, fico feliz em ouvir. Eu sei, esse tipo de abertura existe, e sei que pessoas de todas as origens e de todo o mundo ouvem seu programa. Acho que essa abertura existe, mas não é para todos. Então, eu acho que existem algumas coisas que podem acontecer no início de um relacionamento que podem não funcionar para você, mas só porque algo não funciona para você, não significa que seja tóxico. Sim, adoro isso. Esse foi o sinal de alerta. Sinal verde. Obrigada, Go. Muito obrigada. Obrigada por participar. Eu amei. Você tem que carregar isso com você. Por favor, pode ficar com ele. Eu posso simplesmente sair em público. Andar por aí atrás das pessoas. Esse aqui provavelmente vai sair em um reel. Quantas pessoas em casa querem que o Dr. Hamley as acompanhe em encontros? Sim, eu estaria no canto do restaurante. Só preciso que peça um jantar para mim e vou ficar lá fazendo um pouco de... Eu adoro isso. Eu toparia isso se fosse uma garota solteira. Certo, vamos continuar. Agora responderei perguntas da comunidade. Ah, maravilhoso. Sim, pegamos perguntas da comunidade, escolhemos as 3 melhores e abrimos uma enquete. Minha comunidade vota e faço as perguntas para você. Dessa pessoa. Ótimo, isso é fantástico. Então, essa pergunta é da GGB88. Ela perguntou, e essa foi a vencedora. Qual é a melhor maneira de se proteger para não se envolver em nenhum tipo de relacionamento com um narcisista? GG, essa é difícil. Sempre falo que num relacionamento narcisista há 2 processos: entrar e ficar preso. Algumas pessoas dizem: sou um imã para narcisistas, eles se atraem por mim. Parece que tem uma placa na testa dizendo: venha abusar emocionalmente de mim. Mas ninguém tem isso, certo? Pessoas narcisistas escolhem pessoas que são atraentes para elas, certo? Elas são atraentes porque são fisicamente atraentes. São atraentes porque têm poder no mundo. São atraentes por causa de suas credenciais. Talvez sejam atraentes por serem tranquilas e fáceis de lidar. Depende do narcisista, certo? Mas é algo inerentemente atraente em você, não algo inerentemente errado em você. Então, eu quero quebrar essa forma de pensar das pessoas como se elas estivessem vendo o meu lado quebrado. Eu digo, de jeito nenhum não estão. Elas estão vendo o seu lado atraente. Esse é o problema, tá? Elas estão vendo algo bom em você. Agora, a dificuldade está em que a anatomia de um relacionamento narcisista não é só tóxica. Na verdade, há muitas coisas boas. Você pode novamente se sentir atraída por essa pessoa, pois ela é interessante, inteligente e divertida. Em alguns casos, você realmente vê uma vulnerabilidade. Vocês têm alguns interesses em comum. Vocês têm uma boa vida sexual e algo ali agrada muito você. Depois, as situações desagradáveis surgem com menos frequência, mas aumentam aos poucos. Agora você também desenvolve sentimentos positivos, mas coisas ruins, como abuso e manipulação, não ocorrem sempre, nem todos os dias. Numa conversa, 3 coisas boas e uma ruim podem ocorrer de forma intermitente. Essa inconsistência faz com que você fique confusa agora, certo? Você começa a pensar,
Tem muitas coisas boas nessa pessoa. Se você já está nessa de encontros há um tempo, pode pensar, não posso continuar dizendo não para todos, talvez o problema seja comigo. Especialmente se tem algumas coisas que parecem divertidas, interessantes ou envolventes ou algo assim. Agora, depois de um tempo, né? Após alguns meses, esse comportamento desagradável e manipulador começa a se intensificar. Existem certas características nas pessoas que as tornam mais vulneráveis a ficarem presas. Ser mais empática, ter mais facilidade para perdoar, ser muito otimista. Essas características positivas, você pensa, eles não fizeram por mal, e eu consigo entender o lado deles. Ou então, todo mundo tem esse lado bom dentro de si, e eu só preciso ajudar a trazer isso à tona. Então você acaba focando só nas coisas boas, né? Ou continua perdoando o que acontece e nada muda. Depois, há questões de fases anteriores da vida, como histórico de trauma, adversidade, negligência ou abuso precoce. Pode ser trauma, adversidade, negligência ou abuso ocorridos em um relacionamento na vida adulta. Então, históricos passados em que os relacionamentos foram inseguros fazem com que as pessoas duvidem de si mesmas. Relacionamentos para elas são vistos como autoabandono. Ao entrar em um, sentem que precisam deixar de ser si mesmas para agradar o outro, pois esse foi o modelo que aprenderam. Isso pode manter uma pessoa vulnerável a ficar presa, certo? Então, há muitos processos acontecendo. Mas uma coisa que eu digo para as pessoas é, quando você está entrando em um novo relacionamento, vá com calma. Elas perguntam, e se eu for devagar e a pessoa falar algo? Eu digo, se você está indo devagar, seja se abrindo, passando tempo junto ou tendo relações, e a pessoa disser, está muito devagar para mim. Ela acabou de te informar. Ok, talvez essa pessoa não seja para você. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas pensa, ok, vou abandonar essas partes de mim e agora vou apressar as coisas, porque talvez assim eu consiga manter essa pessoa, certo? Especialmente pessoas que têm feridas profundas relacionadas ao abandono, rejeição e tudo isso. Então, desacelerar. Número 2, ter pessoas para conversar. No mundo ideal, isso pode ser terapia, pode ser uma amiga de confiança. Se você não tem acesso regular a isso, escrever e fazer um diário já ajuda. A poderem reler suas palavras 2 dias depois, sejam boas, ruins ou indiferentes. Não precisa começar com um querido diário. Conheci um cara tão fofo. Pode ser algo como, tive um momento muito bom, mas sabe, tem algo que fez com que eu não me sentisse totalmente presente. Deixa eu prestar atenção nisso. Posso perguntar algo antes de você continuar? Há perguntas que podem ser anotadas para repetir depois? Responder a pergunta todos os dias ou sempre que sair com essa pessoa, para começar a avaliar como realmente se sente. Como me senti no meu corpo durante esse encontro? E no final, em comparação ao início, sempre digo que, após um bom encontro ou até um momento agradável com um amigo, você sai dessa interação se sentindo uns 5 centímetros mais alto. Há partes de você em que você se sente mais forte, sabe? Você sentiu que precisou se calar em algum momento? O que te deixou confortável ou desconfortável? Essas coisas, sabe? Tipo, por exemplo, o que me incomodou foi que a pessoa pediu macarrão com manteiga. Isso é coisa de criança, né? Sabe, hoje em dia eu até diria pra alguém, você pode escrever que o fato da pessoa ter pedido macarrão com manteiga te deixou desconfortável. O que nisso te incomodou? Eu fico tipo, não sei, achei meio constrangedor, tipo, isso é coisa que criança pede. Ok. Talvez eu possa dizer assim, tinham outras coisas. Me senti segura, respeitada e ri muito. Alguém pode dizer, sou apaixonada por comida, isso não vai dar certo. Não consigo ficar com o cara do macarrão com manteiga. Tipo, sabe, isso é... E especialmente se da próxima vez, no próximo encontro, for nuggets de frango ou algo assim. Ou, sabe, tiras de frango. Então tem coisas que podem importar mais para uma pessoa do que para outra. Nem tudo é sobre narcisismo. Às vezes, é só que tem coisas que simplesmente não batem com você, sabe? Então, eu acho que qualquer pessoa pode se beneficiar ao desacelerar e prestar atenção em como as coisas fazem você se sentir. Eu sempre diria para manter em mente o quanto você se silenciou. Você deixou de compartilhar uma opinião? Você se sentiu silenciada por algo que alguém disse? Você sentiu alguma vergonha? Agora, o mais difícil é perceber quanto disso sou eu mesma fazendo comigo. Você pode, por exemplo, ter vergonha do seu bairro mesmo que eles não vejam problema nisso. Isso é algo interno, então preste atenção a essas diferenças. São coisas sutis, muito sutis, mas ir devagar permite que isso respire um pouco. Estou tão curiosa. Como você faria? Qual seria um processo para ver se isso é uma ferida sua ou algo da outra pessoa? Eu diria até, tipo, você sentiu vergonha durante o encontro e por quê? E pode ser que eu não queira que eles saibam onde eu moro. Então pedir para me buscarem no trabalho, sabe? Então,
E aí pergunte a si mesma, qual é a história sobre isso? Qual é a história que você está contando para si mesma? Então descubra as narrativas, tipo, as histórias que você está criando consigo mesma. Parte disso é coisa sua, né? Atualmente, o mais difícil de namorar é ser vulnerável. Pode chegar o momento em que vão perguntar onde você mora ou precisar te deixar em casa. E se eles te julgarem, né, isso é um problema deles. É a disposição de não existe, não tem nenhum tipo de sinal mágico de alerta. Eu acho, mas eu diria outra coisa. Será que eu arrumei alguma desculpa para eles? Essa é importante. Isso responde à pergunta dessa pessoa. Que desculpas eu arrumei? Certo? Eles se atrasaram 1 hora, ok? Nós conversamos sobre isso. Eles se atrasaram 45 minutos. Tipo, que desculpas você está arrumando para o atraso? Que desculpas você está arrumando, talvez, para um comportamento grosseiro? Que desculpas você está arrumando para a falta de comunicação? Quais são as histórias que você está contando para si mesma sobre você? Quais são as histórias que você está contando para si mesma sobre eles? Eu adoraria passar agora para algo que é tão comum na sociedade de hoje, que é justamente o assunto de não ter contato com seus pais. Então, fale comigo sobre isso, porque é absolutamente de partir o coração. E para quem está assistindo agora, seja você um pai ou uma filha que talvez esteja considerando isso, nos ajude a refletir sobre o assunto. Eu acho que, geracionalmente, Lisa, houve mudanças enormes, né? Essa ideia de uma pessoa cortar contato por causa de querer se sentir segura ou se proteger dos padrões prejudiciais em uma família, isso era algo praticamente inédito. Não era totalmente inédito, mas agora isso faz parte de uma conversa pública e se tornou uma conversa pública complicada, porque sabemos que o trauma é intergeracional. Ele é transmitido ainda no útero, é transmitido em padrões, e então a nova geração tem que carregar esse fardo. É a geração corajosa que diz: chega, não vamos mais fazer assim. E as pessoas estão voltando a encontrar a própria voz, especialmente as mulheres. Por exemplo, de novo, as mulheres nem podiam pedir o divórcio nos anos 1970. Elas nem podiam ter um cartão de crédito sozinhas até o final dos anos 1970. Elas não podiam possuir propriedades de forma independente. Isso não está tão distante na nossa história. As mulheres avançaram em autonomia, mas ainda não alcançamos totalmente. Alguém dizer que isso não é seguro. Estamos só começando a discutir trauma de forma significativa. O que acontece com uma criança traumatizada não desaparece. Isso fica no corpo delas pelo resto da vida, não é? Agora estamos entendendo os impactos a longo prazo do que acontece quando você trai uma criança, quando você mina o senso de segurança dela. Isso permanece com a criança. E alguns dos maiores danos do trauma acontecem depois do trauma, é o que diz o Dr. Gabor Maté. É quando não protegemos a criança, quando não validamos a experiência da pessoa que sobreviveu ao trauma, é realmente quando as coisas se tornam muito, quero dizer, devastadoras para a pessoa, certo? Então as pessoas acabam dizendo, tipo, não, para fazer parte desse sistema familiar, parece que eu tenho que negar a minha própria experiência, justamente a experiência que fez o mundo parecer inseguro. Esse é o preço de entrar na família. Desculpe a linguagem, vai se ferrar. E é isso que as pessoas estão dizendo. Agora, os pais delas não têm esse vocabulário. Eles simplesmente dizem algo como: ah, você acha que foi ruim para você? Deixa eu te contar o que meus pais disseram. A resposta é: lamento que seus pais tenham feito isso com você. Não faz sentido dizer que a nova geração também deve passar por isso. Mas o que acontece é que tem gente por aí que diz: ah, as pessoas estão fazendo isso de forma leviana. Elas fazem isso só porque estão com raiva. Muitos pais irritados dizem: meus filhos leem essas besteiras na internet e cortam contato comigo. Na maioria dos casos, Lisa, na maioria dos casos, uma pessoa não corta contato com os pais de forma leviana. Nós queremos ter lugares aos quais pertencer. Nós queremos fazer parte de uma família. Esse é um desejo humano, tá bom? Para alguém fazer isso, não digo que seja sempre assim, pois não há absolutos na saúde mental, mas na maioria dos casos, são pessoas que já tentaram de tudo, como terapia e conversar sobre o assunto. Elas se anularam, como eu disse, elas se abandonaram completamente. Quando o preço por sua saúde é ficar em um sistema familiar, isso provavelmente não é sustentável, pois você acabou se sacrificando totalmente. Algumas pessoas dizem: não quero mais fazer isso, e a família não está disposta a assumir a responsabilidade, certo? Se a família se envolve na reparação, acredito que não cortariam contato com pais dispostos a serem vulneráveis, abertos e ouvir o outro, reconhecendo que não podem mudar o passado e lamentando por isso. Sabe? E reconhecer que houve dor e trabalhar para reparar isso.
Não acho que as pessoas cortariam contato, mas algumas fazem isso de forma punitiva. Essa é minha preocupação. Então, existem algumas pessoas, e esse é um grupo muito, muito, muito menor de pessoas, mas há filhos adultos que cortam contato com um dos pais para manipulá-los para conseguir algo deles. Dinheiro, recursos, poder dentro do sistema familiar. Puni-los. Isso pode acontecer. Isso é o normal? Não. Pode acontecer? Sim. Eu vou mostrar para esses idiotas. Sabe, tipo, eles nunca me apoiaram. E se você quer saber por que as coisas não deram certo pra mim, a culpa é deles. É muito essa questão de se sentir no direito, de ser uma vítima que também vitimiza, diferente de quem diz: cortei contato com minha família porque voltar àquele sistema era negar quem sou. Isso significava que as experiências mais dolorosas da minha vida não seriam reconhecidas, e isso não é seguro. Então, a pessoa que corta contato por dor, por sofrimento, por falta de proteção, por segurança, está muito focada em refletir sobre isso, pensando: isso não me parece seguro. A pessoa que faz isso de forma punitiva e manipuladora está dizendo: eu vou mostrar para eles como eles puderam fazer isso. Então, toda a conversa gira quase só em torno deles, não sobre o que me machucou. Não se colocam no centro. Fica parecendo: eles são ruins, fizeram isso ou aquilo comigo. Eles, em vez de eu estou machucada, eu não me sinto segura aqui. E Lisa, podemos estender isso para pessoas que dizem que foram rejeitadas por suas famílias, por serem gays, por serem trans, por serem queer. Elas se casavam com pessoas de outra raça ou religião e a família se recusou a aceitar isso. O que uma pessoa deveria fazer? Literalmente negar a pessoa que conheceu, uma parceira saudável, negar sua própria existência. É incrível quantas pessoas dizem sim só para ficar perto da família. Esse foi o meu limite. Então, meu marido vai até meu pai e pede a bênção dele para se casar comigo. Meu pai diz não. Tom ainda me pede em casamento e eu aceito. Me viro para meu pai e digo: te amo mais que tudo, pai. Conheci o homem dos meus sonhos e espero que você aceite isso. Mas eu vou me casar com ele. Então eu dei uma chance para o meu pai. Dei a ele uma oportunidade de dizer: eu ainda te amo, mas deixando bem claro que eu ainda vou me casar com esse homem. E porque, especialmente em famílias religiosas, eu já ouvi falar de muitas pessoas que desistiram do amor de suas vidas porque a família não as aceitou. Então imagine esse peso, porque elas abandonaram uma parte de si mesmas, uma parte amorosa de si mesmas. É por isso que estou usando essa abordagem. Sabe, rejeitar uma parte de si mesma de propósito só para se encaixar em um sistema que só vai te amar se você abandonar essa parte de si mesma. Isso não é amor, isso é uma troca ruim. Tudo bem. Obrigada por explorar esse assunto comigo. Acho que isso está ficando muito grande agora. Está se tornando algo grande. Isso tem partido meu coração. Acho que as pessoas têm medo disso, né? As pessoas ficam se perguntando: será que meu filho pode simplesmente parar de falar comigo de um dia para o outro? Provavelmente não. Se eu errar, meu filho vai deixar de falar comigo? Eu digo que não. Acho que essa é a história que alguns contam. Fiz algo e pararam de falar comigo. Você vai ter que pôr isso na música. Sabe? E é aí que estão as histórias que as pessoas às vezes contam para si mesmas. E elas deixam de fora a infância negligenciada, ou a infância difícil, ou outros danos. E olha, Lisa, outra coisa que eu digo para as pessoas é que quando nos afastamos, sem contato, ou afastamento, ou chame como quiser, é algo preto no branco. É tudo ou nada. Para algumas pessoas, cortar o contato por um período de tempo é necessário para se curar. Para algumas pessoas, apenas voltar para a família de origem já é perturbador e causa mal-estar físico. Então, elas podem optar por não ter contato por um período de tempo para fazer o trabalho da terapia, da cura, do crescimento, de, sabe, desenvolver novamente o seu senso de identidade. E ao fazerem isso, elas podem então conseguir voltar para esse ambiente de uma forma muito diferente. Isso não quer dizer que o ambiente melhorou, mas quem fez esse trabalho talvez consiga voltar ao sistema com limites internos melhores. Ser capaz de se afastar quando as coisas realmente começarem a ficar problemáticas, ser capaz de reavaliar, de discernir, de manter relacionamentos com pessoas selecionadas dentro do sistema. Não é algo para sempre em todos os casos. Às vezes é e às vezes não é. E que o período sem contato pode ser como a pessoa realmente consegue uma chance de se curar.
Existem estatísticas ou algo sobre cortar contato? Qual dos pais especificamente costuma levar a isso? Então, tipo, o filho corta contato com os pais principalmente por causa da mãe ou principalmente por causa do pai? Nunca vi uma estatística sobre isso. Acho que, e o interessante é que existem tantos motivos para uma pessoa. Então, um dos motivos pelos quais uma pessoa pode cortar contato com a família é porque fica claro para ela, talvez durante seu próprio trabalho terapêutico e exploração, que não foi protegida naquela família. Por exemplo, pode ter sido abusada por irmãos. E em vez de o pai ou a mãe intervir e proteger, ninguém a protegeu desse abuso. Então, não é nem um pai ou o outro. É um sistema familiar inseguro do qual ela está se afastando. Então, por exemplo, você mencionou antes sobre trauma geracional e tal. Isso me fez pensar em como o efeito acumulativo, mais duas pessoas feridas se unindo. Agora é só ferida contra ferida. É ferida contra ferida, mas nem todo mundo vai concordar com o que eu tenho a dizer aqui. Mas quando você é mãe, você carrega uma responsabilidade pelo seu filho. E mesmo quando esse filho é adulto, certo? Então, como mãe, existe para mim uma obrigação de lidar com essa ferida. Agora, entendo que muitos pais, especialmente de gerações passadas, não tinham recursos e jamais teriam acesso à terapia, algo muito estigmatizado. Simplesmente não existia esse vocabulário, certo? Agora, o que acontece é que a criança pode muito bem fazer o aprendizado sobre si, a autoexploração, o trabalho terapêutico, o que for necessário para entender suas feridas, certo? Nas maiores histórias de cura, o que vamos encontrar é contato zero, contato zero. Não, isso não importa. É que o filho adulto consegue criar uma narrativa muito coerente do que aconteceu com ele. E ela consegue dizer: esse pai, vindo de uma história muito, muito dolorosa de abuso e abandono, e tudo isso era incapaz de me criar. Eles simplesmente não conseguiam. Eles não conseguiam me manter segura. Eles não conseguiam se conectar comigo. Talvez esse pai também estivesse em um casamento ruim e esse pai também estava sofrendo. Eles estavam tão focados em evitar o perigo com aquele pai que também me abandonaram. A coerência vem desse filho adulto ser capaz de dizer: e nada disso foi culpa minha. É daí que vem a cura. Uma reflexão sobre o que aconteceu, mas com a sensação de que eu não fui responsável por isso. Eu não sou má. Eu não sou culpada. Não havia nada que eu pudesse ter feito diferente. Essa é uma história triste. Essa é a história triste de onde vim. Mas não sou uma pessoa triste, nem estou danificada ou quebrada. Ao criar essa narrativa coerente, alguns podem afirmar que é possível interagir com essa família à distância, sabendo que as conversas não serão profundas. E algumas pessoas vão dizer: isso, o que aconteceu aqui, foi simplesmente pesado demais. Algumas coisas nesse sistema familiar podem ter sido muito prejudiciais, ou a pessoa não quer trazer seus filhos de volta para esse sistema, então cortam os laços. Isso varia para cada um. Mas a capacidade de criar uma narrativa sobre isso que não seja tipo aqueles idiotas, nada na minha vida deu certo por causa deles. Isso não é cura. Cura é: eu lutei, eu tropecei e eu entendo como tudo isso aconteceu. Eu não fui responsável por essa bagunça, mas eu posso assumir a responsabilidade pelo que faço agora. E o último passo, eu diria, é não tentar buscar a cura naquela pessoa. Esse é o erro. As pessoas voltam achando que precisam ensinar tudo o que aprenderam, dizendo: você consegue, pode isso, pode aquilo, né? Normalmente você não consegue, mas eles vão perceber que machucaram, sim, eles vão perceber que machucaram. Eu provavelmente não. Agora, algumas pessoas querem levar seu testemunho de volta para a família de origem e dizer: eu preciso que vocês entendam o que aconteceu. Algumas pessoas dizem que é fundamental apresentar esse testemunho à família, mesmo enfrentando gritos, rejeição e acusações de mentira. Afirmam: eu precisava fazer isso pelo menos uma vez. Dependendo da reação que recebem, podem decidir: pronto, terminei com essas pessoas. Algumas pessoas podem apresentar isso e chegar a um momento de responsabilização, reconhecendo e dizendo: me desculpe por não ter te protegido. E o filho adulto até dizendo: eu entendo por que você não pôde. Obrigada por admitir que isso ocorreu. Isso pode tomar outro rumo, certo? Quero dizer, qualquer pai ou mãe quer que seu filho seja melhor, cresça e evolua, mas algumas pessoas não conseguem sair do próprio caminho.
E é doloroso quando as pessoas reconhecem que filhos adultos dizem: eu estou me afastando de uma pessoa traumatizada, certo? Eu já trabalhei, conversei e tive amizade com inúmeras pessoas que tiveram um ou dois pais muito prejudiciais e manipuladores, com certeza pelo menos um. Por vários motivos, elas não querem se afastar desse pai ou mãe, às vezes por serem filhas únicas. Às vezes o pai ou a mãe está com a saúde fragilizada, seja qual for o motivo, e esse é o motivo delas. Então, o trabalho passa a ser como você lida com essa pessoa muito manipuladora, reativa, explosiva e que não quer assumir responsabilidade, certo? Ver isso claramente, ter aceitação radical e plena consciência de que é isso, essa pessoa é assim. E ainda assim não é sempre fácil, porque quando estamos com nossos pais, uma parte infantil nossa desperta, acorda de novo. Então, quando você está com eles, não importa o quanto você já trabalhou em si mesma, você está com aquele pai ou mãe de novo. Você ainda é aquela criança assustada. Suponha que você tenha um conselho para dar ao filho adulto e outro para o pai ou mãe. O que sugeriria como primeiros passos? Vou assumir que, nos dois casos, estou lidando com um pai ou mãe saudável e com um filho adulto saudável, não com um pai ou mãe que tenha esses problemas de personalidade, porque aí eu não teria o que orientar. Sim, então um filho adulto saudável que está tentando avaliar o que eu faço em relação à minha família agora. Sabe, eu quero fazer isso. Eu diria que, acima de tudo, é ter essa conversa consigo mesma e, de preferência, com alguém que possa te guiar de forma compassiva e com uma abordagem informada pelo trauma durante essa conversa. Uma terapeuta, né, alguém treinada nisso. Para realmente fazer esse trabalho por si mesma e se perguntar como isso me afetaria ao voltar para esse sistema. Como isso me afeta ao voltar para esse sistema? Quais são as minhas expectativas em relação a esse sistema? Elas são realistas ou não? É enxergar isso com clareza e estar munida dessas expectativas realistas. Como é a sensação de interagir nesse sistema? Só você sabe a resposta para isso. Mas você precisa fazer isso de forma realista. O que você não pode fazer é dizer que toda vez que entrar aqui, vai ter a mesma maldita discussão com eles. Eu penso assim, vamos poupar o tempo de todo mundo e refletir sobre isso, certo? Como seria a solução para você? O que o seu corpo percebe como mais seguro? É exatamente isso. E, acima de tudo, pense na sua escolha aqui não como uma forma de puni-los, mas como uma maneira de promover a sua própria cura e crescimento, e não no que vai punir seus pais. Para quem é pai ou mãe, tá bom? No caso do pai ou da mãe, podem ocorrer duas situações. Lembre-se, Lisa, alguns pais optam por cortar contato. Nunca tinha pensado assim, sempre vejo como o filho. E isso é um erro. Sim, então. Mas para quem é pai ou mãe, parte do trabalho difícil aqui é não se perder nas desculpas sobre por que o que aconteceu entre você e seu filho aconteceu. Reconheça que aconteceu. Certo? Então pode muito bem ser que você pense: eu não estava presente na vida dessa criança porque eu estava trabalhando em 3 empregos, porque o pai dela nos deixou sem nada. Certo? Entendi. Horrível. E reconheça. E uma criança que só me via algumas horas por semana pode muito bem ter se sentido abandonada. Reconheça isso, tá bom? Acho que muita gente rapidamente se defende. Não tínhamos dinheiro. O pai deles sempre gritava comigo e eu os protegia disso. Tudo isso pode ser verdade. Ok, não é disso que falamos. O outro ponto é reconhecer o que isso pode ter causado neles. O difícil é baixar a defesa, pois é quando as pessoas sentem vergonha. A vergonha dos dois lados, né? Mas o pai ou mãe precisa assumir responsabilidade. Ninguém acerta sempre, né? Então, a disposição de assumir e dizer: eu errei nessa parte e nem vou entrar em desculpas para isso. Me desculpe. Eu queria ter estado mais presente para você e eu não estive. Deve ter sido muito difícil para você na infância. E eu te decepcionei, e me desculpe. E é isso. Não é porque eu trabalhava em 3 empregos, não é isso, não é aquilo, não é outra coisa. Seu filho não é burro. Eles saberão que você teve 3 empregos, mas que se você conseguir reconhecer isso, primeiro precisa reconhecer isso para si mesma. Pode chegar o momento de compartilhar isso com seu filho, mas não há garantias. Você pode dar o testemunho mais honesto de si mesma para o seu filho. Seu filho pode dizer: não quero ter nada a ver com você. Isso não depende tanto da decisão da criança. Ao expor nossa verdade, o importante não é a reação do outro, mas sim assumirmos isso para nós mesmas. Ah, muito obrigada por explicar isso tão bem.
Sim, é realmente difícil de pensar e imaginar, mas acho que você deu conselhos muito concretos para quem está ouvindo, o que eu adoro. Ah, meu Deus, doutora. Romney, eu te amo tanto, você é uma pessoa tão especial. Tudo que você faz, cada vez que aparece aqui seu livro, seu conteúdo, é impressionante. Onde as pessoas podem saber mais sobre seu trabalho e se aprofundar no seu mundo? Com certeza. Sim, há muitos lugares onde você pode me encontrar. Leia o livro e tem mais 2 livros também. Você pode me procurar e vai encontrar todos os meus livros em qualquer lugar onde você compra seus livros. Nós temos um programa de cura realmente especial. Então, se você está passando por um desses relacionamentos, se está nos estágios iniciais da cura ou já está bem avançada no seu processo, é uma comunidade magnífica. Temos workshops, sessões de perguntas e respostas. É algo muito completo. É algo em que colocamos muito esforço. Acesse meu site theromoney.com, lá você vai encontrar todos os detalhes sobre isso. Nós também temos o que chamamos de Rede Doutora Romani, que é algo como uma conversa interativa, talvez por falta de um termo melhor, quase como um podcast interativo. Temos convidados, conversas, mini-aulas e até chance de aparecer na tela para me perguntar algo. Temos conteúdo novo no YouTube várias vezes por semana em um canal bem robusto. Você pode me encontrar lá gratuitamente. Você pode assistir vídeos gratuitos para se informar ou optar por um programa estruturado com comunidade. Temos ambas opções. Se você quiser uma combinação disso, nós temos todas essas opções e sempre tem mais novidades chegando. E se você é uma terapeuta interessada em treinamentos sobre como trabalhar com clientes que estão passando por esses relacionamentos, nós temos todos os tipos de programas de treinamento para terapia. Novamente, você pode encontrar mais informações sobre isso no meu site. Isso é incrível. Colocaremos todos os links nas notas do episódio. Há cerca de 6 anos, entrevistei uma mulher muito especial sem saber que ela faria parte da minha vida, a doutora Romani. O que eu também não sabia é que ela me ajudaria a moldar este canal. Ela me ajudaria a encontrar o meu norte, e isso realmente é ajudar mulheres, porque eu vi o quanto um relacionamento com um narcisista pode causar danos. E é por isso que ela aparece todos os dias. Então, gente, sinceramente, se vocês quiserem aprender mais, se quiserem se aprofundar no mundo dela, ela é uma fonte de informações e conhecimento. Vocês precisam conhecê-la. E eu realmente agradeço a ela, do fundo do meu coração, por ter tido tanto impacto em mim, em vocês que estão assistindo em casa e em todo esse programa Women of Impact. Então, gente, por favor, sigam ela. Se você ainda não me segue, aperte o botão de inscrever-se aí embaixo. Até a próxima, seja a heroína da sua vida. Paz! Obrigada. Se você quer ter certeza de que nunca vai se apaixonar por um cara perigoso e acabar presa em uma teia narcisista de enganos, então você definitivamente não pode perder esta entrevista incrível com a psicóloga doutora Shannon Curry. Você tem esses altos e baixos, essa raiva subjacente, as críticas, o desprezo e o drama.